Olá, turminha 401 do Centro Educacional Adonai Malé. Estão prontos para um novo conteúdo relativo à história? Então, vamos lá. Página 126. Vamos falar sobre as revoltas. No período de exploração das minas de ouro, ocorreram muitas revoltas. Essas revoltas marcaram a história, umas pela violência e outras pela formação dos ideais de independência, né? Algumas pela violência, né? Pela guerra, e outras pela formação do desejo de ficar independente de Portugal. Nós vamos falar primeiro sobre a revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão em 1684. Aqui tem uma gravura que fala: Beckman se esconde em sua fazenda pouco antes de ser preso. É uma pintura. Teve como motivo o descontentamento dos colonos com a exploração comercial. Descontamento. Eles não estavam satisfeitos com a exploração comercial. A Companhia de Comércio do Maranhão comprava os produtos da região a baixo preço, revendia para Portugal e vendia os produtos que vinham desse país por um alto preço. Outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão e não cumpriu. O resultado foi a escravização dos indígenas. Manuel Beckman, fazendeiro muito rico e respeitado na região, foi o líder dessa revolta, que traz o seu nome. Os colonos acabaram com a companhia, porém o governo português sufocou a revolta e prendeu os principais líderes. Beckman foi condenado à forca. A Guerra dos Emboadas aconteceu em Minas Gerais, de 1708 a 1709, entre os paulistas e os emboadas, forasteiros, gente que vem de fora, né? Emboadas são forasteiros, pessoas que vêm de fora. Os bandeirantes descobriram ouro em Minas Gerais e achavam que as minas deveriam pertencer só a eles. Entretanto, muitos colonos de regiões diversas do litoral dirigiram-se para o local, assim que souberam da descoberta das minas de ouro. Com isso, foram formados dois grupos inimigos, que entraram em violentos combates: os dos paulistas, chefiados por Manuel Borba Gato, e dos emboadas, chefiados por Manuel Nunes Viana. Os emboadas prepararam uma emboscada para os paulistas e muitos morreram. Os paulistas tiveram então que dividir a exploração das minas com os habitantes da região. Dessa forma, muitos paulistas saíram à procura de ouro em outras regiões da colônia. Guerra dos Mascates aconteceu em Pernambuco em 1710. Em Pernambuco, a expulsão dos holandeses e a consequente crise da economia açucareira, havia lançado a aristocracia rural da vila pernambucana de Olinda em dificuldades econômicas. Com a crise do açúcar, as pessoas mais ricas, mais poderosas, acabaram entrando em dificuldades econômicas. Ainda que mantendo seu poder político, elas estavam passando por uma crise econômica. Mesmo o Recife se tornando o centro econômico de Pernambuco, ele ainda era submetido ao poder da aristocracia olindense, né? Então, as pessoas mais ricas ainda tinham poder sobre o centro econômico de Pernambuco. A emancipação de Recife, por conta de seu enriquecimento pelo comércio e pelo empréstimo aos aristocratas, bancado pelos comerciantes recifenses, apelidados de mascates, gerou revolta nos olindenses, dando início à Guerra dos
Mascates. O governo português, por meio do governador nomeado Félix José Machado, pôs fim ao conflito, mantendo a independência de Recife e tornando-a, no ano de 1711, na capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. Revolta de Felipe dos Santos. Ocorreu em 1720, em Vila Rica, atual cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Em 1720, as autoridades portuguesas proibiram a circulação de ouro em pó em todas as regiões de mineração. Onde estava acontecendo a mineração, era proibida a circulação de ouro em pó. O minério só podia ser negociado depois de fundido, selado e quintado, descontando 1/5 do seu peso para o pagamento. Então, esse quintado quer dizer descontar 1/5 do seu peso para o pagamento de impostos à coroa. Tá certo? A coroa já era descontado nas casas de fundição para enviar para a coroa portuguesa. Os mineiros, chefiados por Felipe dos Santos, revoltaram-se e exigiram que o governador mandasse fechar as casas de fundição e diminuísse os impostos. A expressão quinto dos infernos, muito comum na cultura popular, surgiu por conta do imposto do quinto pago à coroa. Aqui tem uma gravura que representa uma tela de Antônio Parreiras, retratando o julgamento de Felipe dos Santos. O conde de Assumar, nome de Dom Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos, sem condições de enfrentar os revoltosos, negociou algumas propostas, procurando ganhar tempo, mas assim que recebeu os reforços, reprimiu violentamente a revolta, queimando casas e fazendo muitas prisões. Seu principal líder, o português Felipe dos Santos, foi condenado à morte, enforcado e esquartejado. Inconfidência Mineira. Ocorreu em 1789, em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais, e tinha como objetivo principal a independência dessa capitania, a liberdade dessa capitania. Algumas pessoas achavam que era preciso acabar de uma vez por todas a exploração portuguesa, acabar de uma vez por todas com a exploração, né? E que seria melhor ter um governo próprio, que não obedecesse às ordens de Portugal. Reuniram-se em segredo para elaborar um plano para libertar Minas Gerais do domínio português e estabelecer uma república na capitania. Os inconfidentes eram pessoas ricas e instruídas, mas havia entre eles pessoas que não tinham muitas posses, né? Que não tinham muito dinheiro, como Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Joaquim Silvério dos Reis, componente do grupo, traiu seus companheiros e denunciou-os ao governador de Minas Gerais, Visconde de Barbacena. A derrama, que é a cobrança dos impostos atrasados, foi suspensa e os inconfidentes presos. Tiradentes, chefe do movimento, foi condenado à morte no dia 21 de abril de 1792, foi enforcado e esquartejado, e as partes do seu corpo foram colocadas em postes ao longo do caminho do Rio de Janeiro para as minas em Vila Rica, como exemplo, para que não houvesse mais nenhum movimento de revolta contra os portugueses. Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Aconteceu na Bahia em 1798. Sendo considerada a mais social das revoluções do período colonial, pela participação de homens livres e pobres, a Conjuração Baiana surgiu da insatisfação dos habitantes da antiga capital do Brasil após sua transferência para o Rio de Janeiro. Em 1763, aliado à forte tributação exercida pela metrópole, influenciados pela Revolução Americana e Francesa, além da rebelião escrava que havia acontecido
na ilha de São Domingos, atual Haiti. Começaram a surgir panfletos nas ruas de Salvador que pregavam alguns critérios essenciais à Revolução. Libertar a colônia de Portugal e transformá-la em uma república, acabar com a escravidão, melhorar as condições de vida das pessoas mais pobres, aumentar o soldo dos soldados. Soldo é o salário, tá? Então, esses quesitos eram bastante interessantes, né? Mas, com certeza, ninguém queria que isso acontecesse, né? Os mais ricos não queriam que isso acontecesse. Os mais ricos não iam querer pagar mais, não queriam acabar com a escravidão. Quem é que ia trabalhar? Os principais líderes da conjuração foram os soldados Lucas Dantas e Luiz Gonzaga das Virgens e os alfaiates Manuel Faustino dos Santos Lira e João de Deus, razão pela qual a Revolução da Bahia também é conhecida por Revolta dos Alfaiates. Mais uma vez, um traidor contou ao governador a hora, o dia e o local em que iria se realizar a reunião, e a revolta foi descoberta. Muitos revoltosos conseguiram fugir, outros expulsos do país, e 4 foram condenados à morte. As autoridades portuguesas aplicaram penas mais duras nos membros mais pobres do movimento, enquanto penas mais brandas nos membros mais ricos. Os 4 líderes citados acima foram condenados à morte. Então, a revolta de Beckman se deu por conta da insatisfação dos colonos com a exploração comercial açucareira, a falta de mão de obra e o descumprimento de enviar escravos para trabalhar. Então, aconteceu a revolta com essa insatisfação. A Guerra dos Emboadas foi a guerra entre os bandeirantes e os emboadas, pois os bandeirantes achavam que o ouro descoberto em Minas Gerais pertencia só a eles. Com a guerra entre os emboadas e os bandeirantes, muitos bandeirantes morreram. A Guerra dos Mascates aconteceu devido às crises e às dificuldades econômicas que a aristocracia rural sofreu com a economia açucareira. Então, devido à crise econômica, aconteceu a Guerra dos Mascates, né? Porque com a expulsão dos holandeses, a crise açucareira lançou sobre eles uma grande dificuldade, certo? A revolta de Felipe Santos ocorreu devido à proibição da circulação do ouro em pó. Tá? Nas regiões de mineração era proibido circular o ouro em pó. E o preço dos impostos cobrados, que eram muito altos. Isso fez acontecer a revolta de Felipe dos Santos. A Inconfidência Mineira tinha como objetivo a independência da capital, da capitania em Minas Gerais. Algumas pessoas estavam insatisfeitas com a exploração portuguesa e queriam um governo próprio, livre das ordens de Portugal. A Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, foi considerada a mais social das revoltas, pois envolvia homens livres e pobres. Surgiu da insatisfação com a transferência da capital do Brasil para o Rio de Janeiro. Eles não ficaram muito satisfeitos com essa transferência. Agora vocês vão fazer novamente a leitura dos textos para poder realizar as atividades, ok? Um grande beijo para vocês e fiquem na paz.